Número Esta regimental. conferência será gravada agora. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão do plenário, a Tereza, relatora de ata, que proceda à leitura da sessão anterior, solicitando também ao doutor Gustavo que tire a canecazinha dele da frente da Câmara, senão ele fica vendo só a sua caneca, doutor Gustavo. Pois é, então com a palavra a comissão plenária. Ata da 30ª sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2021, às 10 horas e 10 minutos, foi realizada a sessão ordinária da segunda Câmara desta Corte de Contas, na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, onde reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente registrou que não haverá ordem do dia por motivo de erro na publicação da pauta no Diário Oficial. Foi colocado para o colegiado por unanimidade para que fossem transferidos os processos para a próxima sessão. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-nos para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Na hora do expediente, concedo a palavra a vossas excelências. Tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia para relatar pela ordem a conselheira Maria Cleide. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor conselheiro substituto, doutor Sérgio, membro do Ministério Público. De início, presidente, eu quero solicitar a retirada de pauta do processo 11.654/2021, que houve um erro na publicação, certo? Trata de uma denúncia e foi colocado como manifestação de defesa, então, por segurança, eu prefiro tirar e depois eu vou pautar novamente. Registre a condição do plenário para que faça o registro dessa solicitação da conselheira Maria Cleide. Presidente, dando continuidade, eu tenho de início para relatar o processo TC de número 2737/2019. Esse processo, ele trata de um contrato, certo? Um contrato de número 56/2018, celebrado entre o Ministério Público deste Estado, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça e a empresa Dell Computadores do Brasil Limitada, tendo como objeto a aquisição de computadores, tendo como objeto a aquisição de 2 monitores de vídeo cada. Não, perdão, conselheiro, perdão. Olha, tendo como objeto a aquisição de estações de trabalho de alto desempenho e baixo consumo energético, de 2 monitores de vídeo cada, bem como licenças de software para os respectivos serviços de suporte, assistência técnica e garantia de 60 meses. Advindos à adesão à ata de registro de preços de número 18/2018, conforme estabelecido em sua cláusula 2ª. O procedimento administrativo adotado para a referida ata foi o pregão eletrônico da DEMAP, sob o número de 89/2018, do Banco Central do Brasil. O valor global do contrato é de R$ 774.747, correndo as despesas à conta de dotação orçamentária, descrita na cláusula 17ª.
O prazo de vigência foi de 60 meses, contados a partir da data de sua assinatura, que se deu no dia 28/12/2018. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, sendo ouvido a Selic /DEFAFOI, ato contínuo. Houve o pronunciamento do Ministério Público de Contas, que exarou o parecer de número 1344/2021, da lavra do procurador Enio Andrade Pimenta. Esse é o relatório, presidente. Falar, doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pela regularidade da contratação. Obrigado, doutor Gustavo. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, então, senhor conselheiro, com base na documentação constante nos autos e ainda a opinião técnica da Selic /DEFAFOI, bem como o parecer ministerial, corroborando com a legalidade do procedimento em análise, trago o presente processo para apreciação deste colegiado, voltando pela regularidade do contrato ora analisado, na forma para fins de direito, bem como o encaminhamento ao órgão de origem da cópia desta resolução. De ciência ao interessado, publique-se e resiste para que produza os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente e senhor conselheiro. Em discussão? Encerra a discussão, submeta a votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheira. Continua Vossa Excelência com a palavra. Na sequência, presidente, eu tenho processos, né, que eu trago de aposentadorias, certo? Que eu já faço em lista para registros, todos pelos registros. Então, são um total de 7 processos. Então, o primeiro é o processo TC de número 2520/2014. Esse é uma aposentadoria da servidora Maria Lúcia Gomes de Sá, no cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça de Alagoas. O segundo processo TC de número 2917/2008, também é uma aposentadoria da servidora Marisa Luzia de Lopes Menezes, no cargo de recreador, integrante do quadro do IPASEAL Saúde. O terceiro processo TC de número 14920/2014, também é uma aposentadoria da servidora Adenilma Bezerra de Melo, no cargo de agente administrativo, integrante do quadro do IPASEAL Saúde. O quarto processo TC de número 13059/2011. Esse também é uma aposentadoria da servidora Josemilda Alves Caldas, no cargo de assistente auxiliar de administração geral, integrante do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa. Eu tenho agora 2 processos, que são do quadro de magistério público estadual, cargo de professor. O processo TC de número 387/2016, é a aposentadoria do servidor José Alberto Marinho de Azevedo, e o processo TC de número 13765/2005, é a aposentadoria da servidora Alta Araújo de Oliveira Macedo. E, por último, presidente, eu tenho o processo TC de número 16192/2017. Esse é uma aposentadoria da doutora Rita de Cássia Aguirre Silva, no cargo de promotora de justiça do Ministério Público do nosso Estado. Diante do exposto, presidente, eu voto considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias para fins de registro, em conformidade com a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e o Regimento Interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que se encontram presentes os preceitos legais estabelecidos para a legislação que rege a matéria, encontrando-se em condições de merecer a apreciação desta Corte. Desta forma, trago os mencionados processos para análise dos membros desta segunda Câmara, ao tempo em que opino pelos registros dos seus respectivos atos de aposentadorias, e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem, e que sejam providenciadas publicações destes acórdãos na forma e para fins de direito, para que produzam os devidos efeitos legais. É o que eu tenho a relatar, senhor presidente, neste momento, e assim como voto.
Senhor presidente, o Ministério Público reitera todos os pareceres ofertados nos autos e opina pelo registro de todos os atos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em discussão? Encerra a discussão, submeta à votação, espero de acordo e permaneça a comissão. Aprovado. Conselheira Maria Cleide, com a palavra. Desta forma, presidente, eu encerro a minha pauta no dia de hoje, agradecendo a todos. Muito obrigado, conselheira Maria Cleide. Pela ordem para relatar, conselheiro substituto, doutor Sérgio Maciel. Senhor presidente, eu não tenho processo para relatar nessa sessão. Obrigado, conselheiro. O parceiro também vai relatar. Eu inicio, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor conselheiro, com o processo de número 555/2019, interessado Palmácias Lógica Limitada, Agência Municipal de Regulação. O denunciado é a Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados. Cuida-se de representação por pedido de medida cautelar protocolizado pela empresa Palmácias Lógica Limitada em face da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados, ARCER, pela suposta ilegalidade na condução do pregão eletrônico de número 78/2018, cujo objeto foi a contratação de empresa prestadora de serviço de transporte de alunos da rede pública municipal. O processo terceiro número 555/2019 refere-se ao pregão eletrônico de número 78/2018, CPL ARCER, cujo objeto é a contratação de empresa prestadora de serviço de transporte de alunos da rede pública municipal, encontra-se no status de licitação fracassada no site da empresa, que é o licitação.maceió.al.gov.br, visualizar /534. Como o pregão eletrônico número 78/2018 restou fracassado, o município lançou o pregão eletrônico de número 155/2020, com o mesmo objeto, ou seja, a contratação de empresa para o transporte escolar do município de Maceió. O novo procedimento foi finalizado consoante se observa no sítio eletrônico da prefeitura, que é o mesmo, licitação Maceió, .ed.gov.br, visualização 1488, sendo assinado o contrato em número 001/2020. Cumpre informar que os processos terceiros de número 2244/2020, 2255/2020 e 2299/2020 são representações que se referem ao processo licitatório pregão eletrônico número 155/2020. Foram anexados ao TC de número 555/2019 por equívoco, porquanto são de competência do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, que é o relator do biênio nesse período. Para cumprir o trânsito regimental, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer. No setor, o procurador N. Pimenta se manifestou. Esse é o relatório. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pela admissibilidade e processamento da presente representação, com as ressalvas que Vossa Excelência fez em relação à quantidade de processos que tratam do mesmo objeto, e também pela não concessão da medida cautelar requerida pelo representante. Compuscando os autos, verifiquei que o pregão eletrônico número 78/2018, CPL/SAL, processo número 555/2019, restou fracassado e arquivado, motivo pelo qual o arquivamento se impõe. No que diz respeito ao processo, aos processos anexos de número 2244/2020,
2255/2020 e 2299/2020, entendo que os mesmos devem ser desanexados do processo de número 555/2019 e encaminhados ao conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, como disse o relator da época, que é competente do biênio 2 competente do grupo 2 para o biênio 2020-2021. Ante as considerações que apresenta Vossa Excelência, ponderando os aparentes vícios na denúncia, voto 1. Pela desanexação dos processos 2244/2020, 2255/2020, 2299/2020, bem como a remessa dos mesmos ao gabinete do conselheiro relator para o biênio competente, pelo arquivamento do processo 555/2019, pela perda de objeto. É assim como apresento esse voto a Vossas Excelências. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Relato agora, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor conselheiro, o processo de número 12.083/2012. A unidade é a Secretaria de Estado da Saúde, o responsável é Alexandre de Melo Toledo. Refere-se ao não envio, no prazo regulamentar, do quarto termo aditivo ao termo de compromisso da Santa Casa de Misericórdia, infringindo a lei orgânica desta Corte de Contas. Compuscando os autos, verifiquei que o processo tramitou pelo Ministério Público de Contas e o então Procurador de Contas, Rodrigo Siqueira Cavalcante, exarou, no ano de 2014, o parecer de número 0591, pugnando pela aplicação de multa. Em que pese a ocorrência de possíveis impropriedades administrativas no encaminhamento de informações no calendário das obrigações, conforme determina a resolução normativa desta Corte de Contas, destaca que essa irregularidade ensejaria a aplicação de multa por parte dessa Corte de Contas. Contudo, para a aplicação da sanção, diante da segurança jurídica, há de se observar as fórmulas prescricionais. Neste caminho, cumpre destacar que do fato gerador da aplicação da multa até a presente data, observa-se o decurso de mais de 5 anos. Assim, o presente processo desafia a aplicação da súmula 01 de 2000, a súmula 01 dessa Corte de Contas. Repito, por quanto importante, que no confiscado dos autos verifiquei que, da ocorrência do fato gerador até a presente data, não houve julgamento definitivo do processo, e este fato deu ensejo da prescrição da pretensão punitiva, consoante posicionamento firme deste gabinete e desta Corte de Contas como um todo. Neste padrão, decido, diante da inviabilidade da aplicação da multa por esta Corte de Contas, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e determino o arquivamento dos autos. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, diante do fato novo, ou seja, do reconhecimento da prescrição, o Ministério Público opina também nesse sentido, uma vez que o parecer ministerial foi ofertado no ano de 2014. Então, tendo em vista esse fato novo, qual seja o transcurso do tempo, o Ministério Público opina pela ocorrência da prescrição. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Passo a relatar, senhora conselheira e senhor conselheiro, o processo de número 1720 de 2013. A unidade é a Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar. O responsável é o senhor Jasson Silva Gonçalves, ex-prefeito do município, referente ao não envio no prazo regulamentar da quinta remessa SICAP, referente aos meses de setembro
e outubro de 2012. Em ato contínuo, expediu-se o ofício número 611/2013, endereçado ao ex-prefeito do município de Pão de Açúcar, para, no prazo prorrogável de 5 dias, a contar do recebimento da notificação, apresentar defesa sobre os fatos narrados, em atenção ao princípio da ampla defesa. Na defesa ofertada, o ex-gestor anotou que assumiu a prefeitura de Pão de Açúcar no ano de 2013 e que a responsabilidade pela entrega da quinta remessa de SICAP era do gestor do ano de 2012. O processo seguiu para o Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 11/2014 da 4ª Procuradoria. É o relatório, concedo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pelo acolhimento da defesa. Acrescentando o parecer elaborado em 2013, o Ministério Público também invoca, caso não seja suficiente a justificativa do gestor, o Ministério Público invoca a ocorrência da prescrição também no presente processo. Obrigado, doutor. Buscando os autos, verificamos que assiste razão ao suplicante, pois assumiu o mandato do ente federativo no ano de 2013. Assim, não tinha como mandar um documento no ano anterior. Nesta atuada, o Ministério Público exarou o parecer, notando que a resposta apresentada pelo gestor é suficiente para afastar a multa decorrente das omissões apontadas nos autos. No outro giro, direcionar o processo administrativo para o responsável pelo envio no ano 2012 é inviável ante a ocorrência da prescrição da prestação punitiva do tribunal pelo decurso de tempo. Portanto, diante da defesa apresentada, a qual trouxe elementos hábeis para justificar a não aplicação da multa e de acordo com os argumentos trazidos nos autos, deixo de aplicar a sanção. Neste termo, diante do plenário desta Câmara, voto pelo acolhimento da defesa apresentada, pois ela é consistente pela não aplicação de multa ao gestor, devidamente inscrito nesta Corte de Contas, em ato contínuo, certificar-se o gestor citado da presente deliberação, pela remessa dos autos ao FUNCONTRA para arquivamento ante a inviabilidade do procedimento do processo de redirecionamento, pois fulminado pela prescrição, assim como o voto. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Trago, senhora conselheira, seu conselheiro, o processo de número 18.659/2013, município de Poço das Trincheiras. Trata-se de um contrato. Cuida-se de análise de procedimento de contratação direta, de número 003/2012, inexigibilidade de licitação, firmado pelo município de Poço das Trincheiras e a empresa Érico Barbosa de Melo, Vilas Boas ME, para promoção e realização de shows artísticos nas festividades de Tapadureira Santa Joana, no povoado Várzeas de Dona Joana. Na oportunidade, foi contratada a banda Bacanas para a realização do show no povoado Várzeas de Dona Joana, no dia 21 de abril de 2012. Para cumprir o trâmite processual, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas. No paquete, foi exarado o parecer do Procurador de Contas, Dr. Enio, no ano de 2017, o parecer de número 1358 de 2017, pugnando pela aplicação de multa. No ano de 2021, cumpre destacar que o representante legal do espólio de José Gildo Rodrigues da Silva comunicou o óbito do ex-gestor nos autos do processo de número TCEAL de número 18.656/2013, que possui o mesmo objeto dos autos intestinos e solicitou a cópia de todos os processos que tramitam no Tribunal de Contas, que figure como parte interessada. Com a informação do óbito do ex-gestor, foi exarado no processo análogo citado o parecer 1700, emendado com emenda que com certeza será nesse momento apresentada pelo Ministério Público. Em apertada síntese, é o relatório.
Senhor presidente, eu não estou com esse parecer, eu estou com despacho, mas aí eu posso me manifestar sem problema. Foi verificada uma irregularidade de natureza formal, né, o interessado faleceu. Entendo eu que as multas, no caso de irregularidade formal, são de caráter personalíssimo e não poderiam os herdeiros serem obrigados a arcar com essa despesa, salvo se fosse oriundo de dano ao erário, o que não foi verificado na espécie. Então, o Ministério Público opina pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do gestor pelo óbito. Além do mais, também, provavelmente, aí teria que ver com Vossa Excelência, estaria também, teria incidido também a prescrição dessas irregularidades de caráter formal. Cabe razão ao Ministério Público, ao doutor Gustavo, nesse momento. Eu poderia até, doutor Gustavo, ler a ementa aqui do processo. É muito simples, é contratação, óbito do gestor, impossibilidade de aplicação da multa, processo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento, aplicação da súmula 0 renúncia e gestão pelo arquivamento. Esta é a ementa do processo, conforme Vossa Excelência acaba de defender na mesma linha. Portanto, senhores conselheiros, senhora conselheira, sem mais delongas, eu entendo na mesma posição e voto aqui pelo arquivamento do processo, uma vez que configurada a prescrição da apreensão punitiva desta Corte de Contas e também, naturalmente, pelo falecimento do gestor, pelo arquivamento. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a relatar o processo de número 7050 de 2018 da Câmara de Maceió, responsável Kelman Vieira de Oliveira. Trata-se de um contrato termo aditivo. É um termo aditivo do contrato de número 024/2017, celebrado entre a Câmara Municipal de Maceió e a empresa Centro de Comércio de Peças e Serviços, Eireli, para a prorrogação do instrumento contratual pelo período de 12 meses, contados a partir da data da assinatura, recepcionada a documentação deste tribunal, após instruções de pareceres técnicos, os autos foram levados ao Ministério Público de Contas. Encaminhada a documentação, o Ministério Público de Contas, procurador N. Pimenta, exarou o parecer número 2256. É o relatório. Com a palavra do doutor Gustavo. Senhor presidente, considerando que não foi detectado nenhuma irregularidade no andamento processual do presente processo, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pela sua regularidade. Obrigado, Gustavo. Cuida-se de verificar o termo aditivo número 24/2017, firmado entre a Câmara Municipal e a empresa Centro de Comércio de Peças e Serviços Limitada, para a prorrogação do contrato pelo período de 12 meses, contados a partir da data da assinatura. Também verificamos, senhores conselheiras, senhora conselheira e senhor conselheiro, que o processo tramitou de forma regimental, em todos os órgãos, inclusive com parecer ministerial postado aos autos. E não sendo detectado nenhuma falha, votamos pela ausência de vista, o procedimento e decido em face de tudo exposto nos autos do processo número 7050/2018, votado no sentido de declarar regular o procedimento administrativo do referido termo aditivo para se apressar, e o presente processo número 345/2018, e votar pela regularidade, assim como voto. Em discussão? Encerro a discussão, submeto a votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão.
Aprovado. Trago para relatar o processo 561/2018 da Prefeitura de Maceió, responsável o senhor Rui Soares Palmeira. Trata-se de convênio, também termo aditivo. Trata-se de termo aditivo ao convênio número 002/2017, celebrado entre o município de Maceió e o município de Cariacica, do Espírito Santo, para a prorrogação do referido convênio de cooperação técnica através da concessão da servidora Célia Lúcia Browns. Recepcionado o processo aqui nesta Corte de Contas para cumprir o trâmite regimental, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas do Parque Procurador Lino Pimenta, exarou o parecer 2258 de 2021. O relatório. Senhor presidente, considerando que não foi verificada nenhuma irregularidade na confecção do referido ajuste, o Ministério Público reitera o parecer ofertado dos autos e opina pela sua regularidade. Obrigado, doutor Gustavo. Cuida-se de termo aditivo do convênio 002/2017, firmado entre o município de Maceió e o município de Cariacica, no Espírito Santo, para a prorrogação do convênio 002/2017 de cooperação técnica através da concessão de servidora daquele município. No que por se tratar de termo aditivo, o convênio não supercitado forçou proceder que a anexação do processo de número 5250/2017, que é o processo mãe da concessão da servidora. Buscando os autos, verifiquei que se trata de hipótese clássica de classificação de aditivo de convênio, pois caracteriza a existência de interesses dos convenientes entre os contratantes, estando de acordo, por sua vez, com o que reza o parágrafo 1º do artigo 116 da Lei 886. Portanto, verificando todos os autos, como estamos fazendo aqui de forma muito abreviada, não verificamos nenhum vício neste aditivo, condenado a exercer desses vícios, como disse, decido, em face de tudo exposto nos autos do processo de número 561/2018, votar no sentido de declarar regular o procedimento administrativo do termo aditivo para se apensar ao processo 5250/2017. Assim como voto. Em discussão? Encerra a discussão. Submeta a votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais e eu concedo a palavra a vossas excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, convoco-os para a próxima sessão em horário regimental e encerro a presente, desejando a todas uma boa semana de trabalho.